Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o papo de hoje é com a galera do Papo Agro Podcast, um podcast também voltado ao agronegócio. Nós conversamos bastante sobre podcasts do agro, sobre carreira no agro e sobre intercâmbio no agro. Então continua aí com a gente e se liga nesse super bate-papo. Mas antes de começar, vamos aos recados. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é apoiado pela Agrosol Sementes. A Agrosol tem mais de 20 anos de experiência na multiplicação de sementes de soja e está localizada numa das melhores regiões para a produção de sementes aqui do Mato Grosso. Vocês já devem ter me ouvido falar na importância do tratamento de sementes industrial. E a Agrosol é um grande parceiro e levam a sério essa tecnologia. Se você quiser saber mais sobre a Agrosol e sobre tratamento de sementes industrial, sementes prontas, entre em contato com meu amigo Pedro Tomazelli. O link para a Agrosol está na descrição deste episódio. E você também pode ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast através do Padrim ou do PicPay. Basta acessar o link na descrição. E vamos lá para esse super bate-papo. Tudo bom, Luana? Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, e contigo, professor? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, Gustavão? Fala, Rogério. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Luana, tudo bem com você? Tudo bem, Gustavo, tudo certo. E aí, o que vocês acham desses nossos convidados de hoje, hein? Eu tô adorando a ideia de conversar com pessoas que também gravam podcast pra gente trocar várias ideias aqui. É isso aí, então vamos chamar eles, então. Vamos chamar, né, Gustavo? Vamos lá. Eu tô curioso pra saber como é que tiraram o podcast do papel pra realidade, né? Então vamos chamar eles aí. Neto, Lorena, Vitão, vocês estão escutando a gente? Alô! Opa, tamo aí, tamo ouvindo direitinho e vamos conversar hoje sobre podcast, sobre profissão, tamo aí pra isso. Eita, isso que é bom, conversar com podcast com os amigos ainda é melhor ainda, hein? É, isso aí, pessoal, ó, pela voz vocês já conheceram, né? Essa turma faz parte do Papo Agro Podcast e eu vou falar pra vocês aqui, eu sou fã deles, eu comecei ouvindo o Papo Agro Podcast. Além disso, os três também são engenheiros agrônomos. Então vamos pedir para que eles se apresentem para os ouvintes do Mundo Agro Podcast e vão fazer essa mistura aí do agro aqui em podcast. Por favor, Lorena, depois o Neto, depois o Vitão, se apresentem aí pra gente, por favor. Oi, queridos ouvintes do Mundo Agro Podcast, Gustavo, Luana, professor Rogério, prazer enorme estar aqui, eu sou Lorena, uma das hosts do Papo Agro Podcast, e hoje a gente vai estar aqui trocando uma ideia sobre como a gente tirou o Papo Agro do papel e como que a gente está aí, entrou, ingressou e continuou no mercado de trabalho após a graduação. Eu sou José Neto, obrigado pelo convite de antemão, a turma do Mundo Agro. Sou um dos hosts do Papo Agro Podcast, sou agrônomo há bastante tempo. Se vocês ouviram alguma coisa do Papo Agro, vocês sabem que eu sou o velhinho da nossa casa. Então, falando de experiências profissionais, eu tenho algumas para contar, na verdade 2 ou 3, mas boas pra gente compartilhar, e a gente vai falar sobre podcast também. É isso aí, moçada. Eu sou o Vitor. Primeiramente, queria agradecer aí o Gustavo, o Rogério e a Luana aí pelo convite da gente estar participando aí, fazendo essa mistura de papo agro e mundo agro, misturando todo mundo aí. E vamos falar um pouquinho do que a gente já armou, do que a gente tá armando. Lembrando que eu sou o caçulinha do Papo Agro lá, entrei por último e tô lá, de estagiário até hoje. Nossa, a carreira dele ainda. Ele é convidado, ele é nosso convidado sempre. Ai, tadinho, mentira, ele já foi incorporado. Eu vi que ele anda no banco da frente de vez em quando agora, né? De vez em quando, mas anda. É isso aí, pessoal. Então, além de falar de podcast, eles vão falar também da carreira deles, né?
Mas o Gustavo tem uma pergunta para começar e a gente estava falando aqui no backstage, né, Gustavão? Faz a pergunta para eles aí. Eu sempre tenho uma curiosidade muito bacana, que é como que as pessoas tiram um projeto do papel para a prática, né? Tem muita gente que tem dificuldade nisso, sonha muito, faz muito projeto e não realiza. Como foi tirar o Papo Agro das ideias para a prática, começar a postar, começar a convidar a turma? Como é que foi essa história sua? Eu vou deixar o José Como é que foi, responder. Lorena? Não, vou deixar você responder, eu tô esperando porque você responder. o Neto idealizou, o Neto começou, o Neto convidou, não, ele intimou, porque eu não lembro dele ter dado a opção da gente não participar, né? Eu e Kézia e o Williams na época, não lembro de ter tido opção. Ele intimou a gente e aí começou a dar função, porque o Neto foi nosso chefe, né? O chefe meu e da Kézia, quando a gente estagiava. E ele esqueceu que acabou esse período na vida e ele continuou dando ordem na gente e a gente continuou obedecendo. Então, conta aí, José. Pronto, como final, acabou. apareceu o Papo Agro? Agora, de verdade, eu vou contar a história que é real. Não, mentira, eu continuo dando ordem mesmo, de fato. E a gente obedece, a gente é muito bem mandado. O Papo Agro, ele nasceu primeiro de uma vontade da gente voltar a ter contato. Nós, como a Lorena falou, a gente trabalhou juntos há algum tempo, nos tornamos amigos, e eu acho que a gente virou muito mais amigo do que colega de trabalho, logo depois que a gente começou essa relação que começou no trabalho. Só que depois que cada um foi para um canto, porque eu saí da empresa que a gente trabalhava juntos, a Lorena já tomou outros rumos que vocês vão conhecer depois, então acabamos nos afastando. E chegou um momento em que a gente estava meio que sem quase conversar. E aí a gente decidiu, quer dizer, eu tive essa ideia, né, de tentar reunir pessoas que eu achava que eram pessoas legais para conversar sobre esse assunto, que é o agro. E as pessoas que me vieram à cabeça foram as primeiras que eu chamei, ou convoquei, ou intimei, e elas aceitaram. Como se a gente tivesse sido opção. E daí surgiu o Papo Agro, e não foi uma coisa... A gente não, se a pergunta foi relacionada às barreiras para iniciar um projeto, a gente não teve muita barreira. A gente conversou, decidiu começar a gravar, gravamos, começamos. Eu acho que o Papo Agro tomou corpo agora. Ele foi acontecendo à medida em que o tempo foi passando. Eu acho que essa é a minha impressão. Verdade. Foi um trem meio... Quem sabe faz ao vivo e o trem foi indo. Vou completar aí o que o José tá falando. O Neto, ele tem uma criatividade que não é de mim. Eu jamais vou ter metade da criatividade que o Neto tem. E ele estava ocioso. E o Neto ocioso, meus amigos, eu vou falar pra vocês, não é bom pra ninguém. Começa a sair ideia daquela cachola que eu vou te contar. Desde a época que a gente trabalhava junto. E aí eu ouvi... Tá certo, né? Eu ouvi o professor Rogério falar de como ele surgiu com o Mundo Agro. Ele falou pra gente no episódio que a gente gravou junto. E eu pensei, meu Deus, é puro José Neto. Porque é isso. Tô ocioso, vou criar um podcast. Eu falei, e aí? Eu não sabia nem o que era podcast, que eu não vou mentir, né? Já até hoje a Lorena não ouve o eu não ouço, é verdade, eu não ouço. Eu sou a podcaster mais sem vergonha que tem na face da terra. Se eu tiver gravado, aí que eu não ouço mesmo. Mas, tipo assim, eu só ouço o que é do meu interesse, entendeu? Eu sou dessas. José queria que eu ouvisse os episódios pra poder dar sugestão. Eu falei, José, eu mal consigo ouvir o episódio quando ele tá finalizado. Tu imagina ouvir pra dar sugestão. Não. Mas é isso, o Papo Agro surgiu de um ócio do José, e aí não era um ócio criativo, era só um ócio mesmo de trabalho. Ele veio aí com a criatividade, colocou a ideia do Papo Agro, a gente abraçou o negócio, e concordo com o Neto, agora que a gente tá tomando corpo e eu tô deixando um pouco de ser sem vergonha, sendo uma podcaster melhor, tem muito pra melhorar, mas o Papo Agro já tá tomando uma proporção que já tomou bastante tempo nosso, né? E Lorena, às vezes a gente não faz ideia de onde chega, né? Exato! Diferente de você, eu sou um consumidor assíduo de podcast e não só de agro, de inglês, de economia. Hoje eu tava ouvindo um podcast sobre cerveja e assim por diante. Eu nem sabia que se fazia check-in em cerveja, tá? Mas depois eu conto pra vocês. Nossa! Mas...
Fiquei curiosa depois dessa. Lorena, eu não sou muito diferente de você, não. Eu comecei a escutar podcast aí, tem uns 45 dias que eu comecei a escutar muito. Maravilhoso, Paulista, ele, editor, eu tô muito mais confortável agora. Obrigada, Gustavão. Mas o duro é que vicia, viu? Vicia. Podcast vicia. Mas eu acho que o Neto tinha o mesmo problema que eu. Eu gosto muito de conversar e às vezes as conversas saem assuntos muito bons. E por que não compartilhar com os outros? Agora mesma coisa que o Neto falou quando ele criou o Papo Agro. Ele e o Williams falavam, a gente tem conversas tão legais, por que não podem virar áudio num podcast? Gente, vocês dois não foram trocados na maternidade? Não tem nenhum parentesco, nada, não? Cara, mesmo... Não, porque eu não tenho a voz dele, né? Essa voz de locutor, de Cid Moreira. Né? E outra... O Neto sabe produzir mesmo. Eu fico aguardando quando ele faz as postagens lá no Instagram das coisas que ele tá fazendo, aí onde ele vai contar depois onde ele tá, né? Bicho, muito legal. Rogério, para, eu já vou sair dessa conversa, já tô ficando constrangido. Não, é muito legal. Ele. E pelo visto tem pós-produção nisso aí. Ele não é que ele simplesmente grava e posta, não. Tem uma pós-produção ali, né? Ei, Gustavo, como que será que o Vitor entrou na história aí? O estagiário tá caladinho, eu pensei nisso aí. Como é que é o estagiário começando? Rapaz, Incluso, né? Você der permissão pra ele falar? Permissão concedida, boizão. Vai lá. Um minuto? Nossa senhora, aí lascou. Mas pra mim entrar no Papo Agro foi meio que um golpe de estado aí que eu dei, porque... é verdade. Eles fizeram um concurso e aí, pra escrever um roteiro pra gravar com eles, né? E aí eu falei, vou participar do concurso. E eles não me contaram até hoje se foi só eu que mandei o roteiro ou não, mas... Mas foi eu que ganhei, foi eu quem ganhou o concurso. E aí eu acabei ficando. Comecei a encher o saco do Neto, da Lorena, da Késia. Comecei a falar, gente, vamos gravar disso, vamos gravar daquilo. Dali um pouco eles estavam me convidando pra falar de tudo. Dali um pouco fui postando. Sabe aquele cunhado chato que vem pra visitar e tava morando junto? Foi mal menos isso aí. A gente sabe. Foi exatamente assim. Em nossa defesa, Vitão, você nunca saberá quantos inscritos tiveram, ou se você foi o único, morrerá sem saber. É legal a gente saber que nem eu, nem Neto, nem Kézia conhecemos o Vitor pessoalmente. Então, assim, vai ser um evento e eu quero helicóptero e luzes e foguetes no dia que isso acontecer. Porque a gente não conhece ele pessoalmente, então a gente não sabe se ele é realmente um meliante, se ele não é, se ele é uma pessoa, sabe, também. A gente sabe o que ele conta pra gente. Vocês pegaram pelo menos o CPF dele pra fazer uma... eu puxei a captura. Mas se o cara tá fazendo doutorado em Botucatu, pode ficar tranquilo. Mas aí eu te pergunto, quem garante que ele tá mesmo, entendeu? Não, quem garante? É o que ele conta pra gente, a gente acredita. Só através de áudio. Mas, Lorena e Neto, vocês trabalharam juntos, mas vocês estudaram juntos? Vocês são de Paragominas ou não? Tá contando uma piada agora, né? Respeita a minha idade. O Neto gostou dessa, que eu trouxe ele pra juventude agora. Não. Quando eu comecei a estudar, o Neto já tinha 15 anos de formado. Mentira, mas a Lorena agora deve ter sentido as costas quando ela ouviu essa história. Exatamente. Você sabia, eu acho que a gente nunca gravou isso, Lorena. Você sabia que eu e a Lorena somos quase parentes e a gente não se conhecia? Nossa, é verdade. As nossas famílias, eram muito próximas, mas quando eu conheci a Lorena eu não tinha ideia de fato. As tias e a mãe da Lorena me embalaram no berço quando eu era criança e eram vizinhas da minha família quando eles começaram a vida lá em Paragominas. Então vocês são da mesma cidade, pelo menos Somos, isso. Né? Mas o Neto me contratou sem saber quem eu era. E um belo de um dia ele foi me deixar na porta da minha casa e ele olhou pra minha mãe e falou, eu conheço ela. Aí minha mãe olhou pro Neto e falou, eu conheço ele. Eu falei, então você me apresentem quem são vocês, porque eu não tô entendendo nada.
E foi mais ou menos assim. Mas o Neto não queria me contratar. Conta, Neto, que você não queria me contratar. Ai, você quer mesmo que eu fale sobre isso? Vai lavar a roupa suja agora? Mas, ó, você não sabe o que eu faço. Conta. Eu tô na torcida pra contar também. Tá bom. Mas nada contra. A gente... As primeiras seleções... Talvez eu tenha que contar a minha história lá nessa empresa, mas eu vou primeiro contar a da Lorena, que vocês já pediram. Eu tava trabalhando nessa empresa, que a gente trabalhou juntos, e a gente tava fazendo as primeiras seleções de estagiários. E a Lorena foi uma das entrevistadas. Só que o papo da Lorena na entrevista me deixou com um pulga atrás da orelha. Eu falei, sei não se essa menina quer mesmo fazer o que ela tá fazendo, sabe? Ela parecia esperta, animada, mas não parecia que ela estava querendo, de fato, agronomia. Eu até acho que ela se descobriu agrônoma no meio do caminho mesmo. Exatamente, a culpa foi de vocês, inclusive. E aí ela ficou na repescagem da seleção. E aí uma colega dela desistiu do estágio e ela foi imediatamente contratada, e dali surgiu essa relação de amor entre a gente que vem de, 10 anos. O Neto, ele tem idade mais avançada, então ele tem a memória um pouco falha, mas eu vou melhorar. Eles nem perdoam, detalhes é horrível, né? Eles são. Vamos ver se eu selecionei. Ele não queria me selecionar porque eu fui sincera, e não pode ser sincera, né? Em entrevista de emprego é o primeiro ponto, né? Galera, não dá pra ser sincero, não pode falar tudo que você pensa. E eu sou a pessoa que fala tudo que pensa, né? Então, eu falei pro Neto, veja bem, eu queria engenharia civil, mas não deu certo o vestibular de engenharia civil, tô aqui em agronomia. Foi mais ou menos isso que eu falei. Então, tudo bem. De fato, eu não esqueci, eu tava querendo ser, né? Passar reto, né? Mas tudo bem, foi os isso dois mesmo. São registrados no CREA, é a mesma coisa. Exato, pois é. Mas e aí, por fim, não foi só uma pessoa que desistiu, eu acho que tiveram 3 desistências. E aí eu entrei. Ó, como é que era o destino? Era o destino eu trabalhar com o Neto. Vai tu mesmo. Foi mais ou menos isso. assim, né? Fim do fim. Foi igual o Vitor na entrada dele, né? Eu ia falar a mesma coisa. Tamo junto, Vitão. Boa, Lores. Então é uma história que se repete. É uma história que se repete. Mas, Lorena, você falou um negócio de mercado de trabalho e é muito bacana. Você falou que você entrou no mercado de trabalho e está se mantendo. O que é mais difícil? Entrar no mercado de trabalho ou se manter nele? Cara, eu vou falar a verdade, que as empresas não me ouçam, mas é muito difícil você ser demitido em empresa. Você tem que fazer o seu trabalho básico, né? Pelo menos o mínimo, né? Às vezes você não vai ser o profissional performance, como eu vejo muita gente no mercado que não é nada excepcional, mas tá lá, tá no mercado, entendeu? Ganhando mal, ganhando bem, ganhando menos que o outro, tendo menos prestígio, mas tá. Eu ainda acho que entrar é o pior. Agora, se você quer alcançar altos desempenhos, altas remunerações, daí a conversa é outra. Mas se manter no mercado de trabalho é relativamente fácil, na minha opinião. Não sei se alguém discorda disso. O que você acha, assim, entrar é o pior? O que é difícil? Você acha que as empresas buscam experiência? Porque assim, ó, o Gustavão, ele é caçador de talentos e incentivador de talentos. Ele bota a moçada no eixo para saber pleitear uma vaga. E ele sempre fala: vaga tem de sobra. O que falta são pessoas que têm vontade de entrar. Exato. O que você sentiu de dificuldade, Lorena? O primeiro ponto é assim, eu vou começar a contar como foi minha trajetória, né? Eu entrei na faculdade em 2008 e em 2009 ou 2010 eu comecei um estágio na empresa em que eu e o Neto trabalhamos juntos. Então eu fiquei por 3 anos e meio estudando por um período e trabalhando no outro período. Então eu trabalhava de manhã e estudava de tarde e de noite. Então eu fiquei 3 anos e meio até o fim da faculdade nessa empresa. E pra mim, não tive dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque eu já estava no meio, né? Então foi relativamente fácil. O que eu vejo que a maior dificuldade das pessoas de entrarem no mercado de trabalho é quando elas não conhecem outras pessoas que possam indicá-las, que possam dizer pra elas que existem vagas em aberto. O que eu vejo no geral é que a maior dificuldade de pessoas que não estão no meio que não tem um bom networking, né? É isso, elas não sabem aonde estão as vagas, quem são as pessoas que contratam, quando que aquela vaga abre. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto que
um divisor de águas entre a pessoa entrar ou não entrar no mercado de trabalho, ou quão rápido, quão devagar ela vai conseguir chegar lá. É isso que eu ia falar pro Gustavo, né? Tem um nome pra isso que você falou, é o tal do networking, né? Exato. E é super importante, assim, o Neto... eu não preciso puxar saco dele, porque ele não paga mais meu salário, mas ele... Adoro sinceridade. Veja bem. Nunca foi um problema entre a gente, né, Neto? Então, nunca foi. Toma lá da cá toda a vida. Então, assim, mas o Neto foi uma pessoa que, a primeira vez que eu ouvi a palavra networking, na minha cabeça foi o Neto que falou, e todas as vezes que eu ouvi essa palavra, eu vou lembrar dele também. Porque, de fato, foi uma pessoa que sempre incentivou a gente a fazer um bom networking. E isso é extremamente importante. A gente já falou isso em outros papos lá no Papo Agro. E, pra mim, é um divisor de águas entre você conseguir uma boa posição no mercado de trabalho ou não. Óbvio que competência, que proatividade, tem outros fatores pra você continuar ou atingir outros patamares, né? Mas pra entrar, precisa do tal do networking. E aí o povo fala, o QI, porque tem que ter quem indica. Não é quem indica, você precisa conhecer pessoas que conheçam outras pessoas, que conheçam vagas, que conheçam empresas. Isso aí. Tá 100% correto. Eu acho que as pessoas, além de não fazer network, não perguntam pras pessoas. Elas querem que o emprego caia no colo delas. Ela não consegue ligar pra um amigo dela e perguntar, você sabe de alguma vaga? Você tem alguém que eu posso ligar, indicar? Então falta muita iniciativa mesmo. A maioria dos casos que vem aqui é falta da pessoa pegar e fazer. E assim, pra mim é difícil, por exemplo, você indicar uma pessoa, um colega seu da faculdade que estudou, sei lá, eu saí da faculdade há 7 anos, que estudou com você lá, e aí, me indica. Cara, eu posso não indicar a pessoa, ligar pro gestor de uma vaga e falar, olha, cara, eu tô indicando essa pessoa. Mas eu posso muito bem dar o telefone do gestor e falar pra ela, olha, tá aqui o telefone do cara, que é dono da vaga, liga pra ele, se apresenta e fala que você tem interesse. Falta isso nas pessoas, eu acho, sabe? É a proatividade, a iniciativa de ir lá e falar, tô aqui, tô querendo a vaga e tal. E isso me lembra um consultor de negócios dessa revenda que a gente trabalhou, que o Neto contratou porque o cara meio que cansou o Neto, né, José? É verdade. Tanto ligar e falar e não sei o que, e eu quero, e aí já contratou, vamos, não vamos, o Neto falou, meu Deus, Lorena, pelo amor de Deus, eu vou contratar esse homem. E por fim era um bom profissional, cara, né? Exato. E vocês saíram do estágio e já foram contratados aonde estavam fazendo estágio ou não? Você falou que o Neto primeiro te chamou pro estágio, né? Isso. E essa pergunta serve pros 3 aí, né? O Vitor, eu não sei se ele terminou a faculdade, foi trabalhar e depois foi fazer a pós, ou se ele já engatou a carreira acadêmica direto, né? Eu fui direto. O que a Laura estava falando de network realmente é fundamental. Eu tinha a intenção de trabalhar um pouquinho antes de começar na carreira acadêmica. Eu sempre quis a carreira acadêmica, mas quando eu saí da minha pós, eu consegui um emprego bem bacana na parte de pesquisa. Então eu falei, eu vou ficar aqui porque é um emprego legal, é o que eu quero, tal, e talvez eu consiga conciliar mais pra frente uma pós e manter o emprego, ou tentar pelo menos, né, algo do tipo. Mas aí eu tive alguns problemas, fiquei doente, não pude assumir a vaga, e aí falei, bom, já que o plano A falhou, vamos pro plano B, né? E aí eu entrei na pós. Então, assim, pra falar mesmo de carreira fora da academia, eu não tive, não. Você terminou a graduação e foi fazer o mestrado e agora tá no doutorado. Exatamente. E você se formou aonde, Vitor? Que cidade? Então, eu sou formado lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e logo depois já fui para Botucatu fazer o meu mestrado na área de plantas daninhas. Durante a graduação em Londrina, eu sempre trabalhei com planta daninha também, e aí fui fazer o mestrado, aí já fiquei pro doutorado também, lá em Botucatu, e agora tô terminando meu doutorado aqui em North Platte, no Nebraska, nos Estados Unidos. Olha aí, que legal, mas segura aí, depois vocês vão falar dessa questão aí do intercâmbio de sair do país, né? Mas a pergunta que eu fiz aí, então, pro Neto agora, né? E a Lorena, vocês fizeram estágio obrigatório lá em Paragominas, vocês têm que fazer também, acho que um estágio obrigatório. E aí, depois vocês já engataram direto? A Lorena, eu não sei, era obrigatório o seu estágio? Na verdade, a Lorena passou 3 anos com a gente na empresa. Se fosse o obrigatório, foi um obrigatório longo. Foi muito obrigatório. O negócio eu fui obrigada mesmo. A carga horária era alta. Era.
Coisa de 3 anos e meio, pouca coisa. Mas acho importante o José contar como é que foi a carreira dele, o histórico dele até aqui, né? E depois eu emendo aonde chega, nossas vidas se complementam, se juntam. Ai, que romântico ficou. Vai. Eu tô. Não, esse papo tá me trazendo uma nostalgia. Mas vamos lá. Eu vou fazer isso é bom. A gente. Bom, eu fui estudar em Belém, que é a capital lá do estado do Pará, e o agro, a maior parte do agro é no interior, então era uma universidade que não trazia muitas oportunidades pra gente, que não queria ir para o lado acadêmico ou o lado de pesquisa, ou mesmo trabalhar nos órgãos públicos de assistência e outros. Se você tivesse aquela inclinação para trabalhar na iniciativa privada, você não era bem assistido pelo curso. Mas eu tive várias oportunidades de ter contato com outros locais ali no estado e fora do estado, e a formiguinha, né, o bicho do negócio, das grandes culturas, da iniciativa privada me pegou bastante cedo na universidade. E aí eu tive a oportunidade de, numa dessas vezes, visitar, através de uma aula prática, a empresa que a gente estava trabalhando juntos na história que a gente contou da Lorena, logo no penúltimo semestre do curso. E durante aquela visita eu percebi, caramba, ao mesmo tempo era início para todo mundo de ver a cultura da soja e do milho crescendo naquele estado, e era meu início profissional, porque naquele momento eu decidi, eu quero trabalhar com isso. E aí pedi um estágio para as pessoas dessa empresa que eu fui visitar ainda como estudante, eles me deram um estágio, que foi um estágio bem confuso. Eu e um amigo meu fomos lá em Paragominas, saindo de Belém, porque a gente morava lá, né? 8, 10 vezes durante a safra. Então a gente ia aos finais de semana, estudava lá em Belém, e aos finais de semana a gente descia para Paragominas. Passava 3, 4 dias, voltava para Belém, no outro final de semana vinha novamente. E assim foi até que eu fui ficando, e eu fiquei lá 13, quase 14 anos. Eu falo isso, depois a Luana pode dar até a versão dela, que se formou há menos tempo, né? Mas, na minha opinião, desde a época de graduação, eu fiz graduação de 98 a 2002 em Botucatu. O estágio era a vitrine, então muita gente já saía contratado do estágio, e era muito importante você fazer um estágio na área que você queria, ou até mesmo para entender que não era aquilo. E aqui no Eixo 163, eu coordenei o curso de graduação por 2 anos, mas sempre trabalhei na comissão de estágio. 94% dos alunos que estudam aqui saem para fazer estágio, e do estágio isso já é convertido em emprego. Mas para você conseguir um estágio legal, você precisa se mostrar, né? Aquilo que a Lorena falou, se você não tiver na vitrine, se você ficar esperando o Hunter bater na sua porta lá para buscar você não vai conseguir. Não é porque o mercado é bom e aquecido que, como diz o pingueiro, né? Eu não vou para casa porque do jeito que tá tudo girando, daqui a pouco a casa passa na minha frente aqui, eu só entro, né? É difícil isso acontecer, né? Eu tenho umas coisas para comentar sobre isso. Eu passei a maior parte do tempo que eu passei nessa empresa, eu passei em posição de contratação. Então eu passei muito pouco tempo em outras atividades, e depois já tive que formar uma equipe que eu era o coordenador dentro dessa empresa. Isso me trouxe alguma experiência de enxergar como as pessoas reagem quando elas estão... E de também precisar enxergar como as pessoas reagem quando elas estão procurando emprego, ou quando estão sendo formadas. E eu acho que continua sendo o mesmo problema de hoje, aquilo que eu vi há 10 anos atrás. As pessoas que estão estudando, sejam elas estudantes de agro ou de qualquer outros cursos, mas no agro eu posso dizer com segurança, elas não percebem que aquela experiência dentro da universidade, ela é uma experiência passageira, ela não é uma experiência definitiva. Naquela experiência na universidade, você tem que tentar explorar o máximo das oportunidades que aparecem, porque você não vai ter aquela mesma oportunidade novamente, vai ser só aquela vez mesmo. Então, eu via, por exemplo, esses meninos jovens indo para dia de campo, e ao invés eles estagiários, conhecendo todos os fornecedores, aí vinha aquele dia de campo imenso, cheio de fornecedor de todos os lugares do Brasil. Ao invés deles sentarem com as pessoas e conhecerem novas pessoas durante aquela oportunidade imensa de network, eles sentavam juntos na mesa de estudante e ficavam conversando fiado. Tem 2 problemas aí. Não está enxergando a oportunidade. 2, não está conseguindo construir uma imagem positiva de si mesmo para as pessoas que vão contratar. Então são 2 problemas.
perda de oportunidade e problema na gestão de imagem que você tem que ter. Não tô falando de imagem física, não. Tô falando de imagem no sentido profissional mesmo. Isso, as pessoas... Sim. E aí era minha birra com o pessoal, a Lorena deve lembrar disso. Eu Muito. chegava na mesa e eu batia a palma. Bora circular. Porque eu queria que as pessoas fossem circular. Vocês querem conversar fiado, você senta no bar pra conversar fiado. Aqui vocês têm que fazer network. E na verdade, eu já passei por isso, eu já fui dessa que sentei na rodinha e, na verdade, a gente já saía avisado, né? A gente sempre ia no carro com o Neto e ele já dizia, não quero rodinha. E, de fato, é prejudicial pra gente. Eu entendo que, no momento, talvez tenha vergonha, tenha, não sei, não tenha a proatividade de fazer isso, mas é realmente muito, muito, muito importante a gente aproveitar as oportunidades, porque, geralmente, não são muitas durante o ano, né? A gente tinha, sei lá, talvez 4, 5 chances no ano de nos reunir com várias pessoas do setor, né? E às vezes a gente não aproveitava isso da melhor forma. Neto, você colocou um ponto importante e aí vou até um pouco além. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender o que realmente dá resultado. Por exemplo, o que é que gera uma indicação de emprego? Se você é um bom profissional, se você se entrega, se você é dedicado, a pessoa vê aquilo ali e acaba te indicando. Eu tive esse problema na equipe comercial. A gente fazia viagens com clientes e a equipe comercial, ao invés de fazer relacionamento durante a viagem, ficava conversando entre si, né? E depois esperava que o resultado vinha por osmose. E não vem. Se a pessoa não plantar, não souber o que realmente tem que fazer para gerar o resultado não vem. Sabe o que é uma coisa, Gustavo, que eu lembrei agora? É que a gente, como ser humano, a gente tem a tendência de procurar a forma mais confortável de viver. A questão é que quando você está trabalhando e especialmente construindo uma carreira, você tem que sair da zona de conforto obrigatoriamente. Do contrário, você vai ser medíocre. Você nunca vai ter destaque se você não sair da sua zona de conforto. É impossível. É muito mais fácil eu sentar à mesa das pessoas que eu conheço e trocar ideias sobre assuntos irrelevantes para o resto da minha formação, porque é mais tranquilo. Beber cerveja, falar de música, etc. Ou até falar de lavoura. Mas você não vai conseguir extrair resultado disso. Esse que é o ponto que eu acho que a gente tem que pensar. E ser mediano, todo mundo né, Gustavo? Não, isso aí se repete. Por exemplo, eu vejo visitas de venda. Muitas vezes o cara vai fazer uma visita no cliente e ele fica 99% da visita fazendo quebra-gelo, conversando de coisas que não dá resultado, conversando de futebol, conversando de um monte de coisa. Não que não seja importante, mas não é o que deve ser conversado durante 100% da visita, né? A pessoa vai pular. Eu ia dizer que só que quebra-gelo, ele é parte do processo e ele serve pra quê? Pra quebrar o gelo. A intenção da conversa não é essa. A intenção da conversa é ir à frente. Vamos navegar, né? Você fica quebrando gelo 90 minutos e vai 10 minutos conversar sobre o que é importante? Para, né? Exatamente. Quebra a empresa depois, né? Saber conversar, comunicação, ela é a chave do negócio. Eu sou professor. Eu tenho que aprender e saber me comunicar. Nessa fase que nós estamos de trabalho remoto, assim por diante, nós fizemos um curso e dentro desse curso tinha uma parte focada em comunicação. Para quem está no mercado, seja de representação técnica, de venda, você tem que saber se comunicar. Mas tem etapas do processo a serem cumpridos. O que me deixa mais preocupado, e muitos dos nossos ouvintes são alunos que vão sair da graduação e entrar no mercado de trabalho, é aquele cara que ele é tímido. E a timidez, ela pode ser um problema muito sério. Para ser agrônomo, mas eu não vou precisar sair conversando com... Vai! A comunicação é o primeiro passo que você tem que ter para poder atender o seu cliente, seja ele um produtor rural, seja ele um aluno, seja ele uma equipe de vendas. Então, saber conversar e se portar é interessante. Olha que legal. As empresas vêm fazer a seleção aqui na universidade, né? Eu já contei isso uma vez, mas vale a pena repetir. E eu sempre de olho, né? Poxa, o que o pessoal do RH perguntou para você? O que a psicóloga perguntou? E uma dessas empresas, né? Marcou 6 horas da tarde e deixou os alunos das 6 até quase 15 para 7 esperando no quiosque para entrar para a seletiva. E aí eles entraram, participaram, quando saíram eu fui perguntar, e aí, o que eles perguntaram para vocês? Aí, professor, eu fiquei até assim, ansioso, porque quando a gente entrou lá, eles pediram para eu falar das outras pessoas que estavam com a gente lá fora. Então, o que eles queriam? Eles queriam saber se o cara tinha comunicação
ação, e se o tempo que ele ficou lá fora, ele não ficou só falando besteira e interagiu com quem tava lá dentro, né? Cara, não tinha que provavelmente legal isso. Nossa. não tinha provavelmente nada a ver com a vaga que ia trabalhar, mas eles precisavam de um perfil que era um cara de ação, né? Então, se o cara ficou mudo lá fora, como que eu vou falar quem que é a pessoa que tá do lado se eu não conversei com ela? Nossa. Então, isso é fantástico. Sobre isso, eu tenho um negócio que é um pensamento meu mesmo. Eu acho que a gente tem um problema na formação, e aí eu tô falando com o professor aqui, ele pode só cortar depois, não colocar isso no ar, mas eu acho que a gente tem um problema de formação que é focar extremamente na tecnificação do profissional. E as outras habilidades sociais, de entendimento mais abrangente do mundo, elas são perdidas dentro da formação, e a gente já tem a precariedade da nossa formação cultural mesmo, das famílias e de tudo. Então, acaba que o agrônomo, ele é formado para responder questões técnicas, mas ele não é formado para se comunicar bem. E aí, quando o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não tem habilidade de comunicação, ele vai para a pesquisa, porque ele acha que lá ele vai ser menos exigido nessa habilidade, ou ele nunca consegue chegar na posição que ele merece tecnicamente, porque ele não tem uma habilidade extra que é a de comunicação. Nós temos um problema, na minha concepção, de formação. A gente perde um pouco de conseguir chegar nessa habilidade porque nós somos formados para respondermos apenas e tão somente questões técnicas. Eu concordo com o Neto em gênero, número e grau, e eu até acrescento alguma coisa que, além da falha na formação com relação à comunicação, também com relação à relação interpessoal, né? Eu acho que deveria haver alguma forma da faculdade preparar a gente para essa relação interpessoal, para trabalhar em equipe, porque de fato quando a gente chega no mundão corporativo, a gente precisa disso e nos falta. Então, assim, voltando ali um pouco o que o professor tinha perguntado com relação a sair do estágio já empregado, a empresa que a gente trabalhou me deu a oportunidade, mas por fim eu tinha outros planos e optei por fazer um estágio fora, né, do país assim que formei. Então, assim, a oportunidade esteve lá, mas eu tinha outras coisas em mente, eu seguir outro caminho e aí fui. Então, eu gostaria de perguntar para vocês sobre a questão do intercâmbio, do estágio fora do Brasil, como que foi essa questão do intercâmbio de vocês? José, você quer começar? Eu posso começar, sim. Eu posso começar porque o meu não é um intercâmbio, na verdade são umas férias de 5 anos, pelo menos. Como consegue essas férias de 5 anos? Eu trabalhava nessa empresa durante muito tempo, uma empresa que eu me orgulho muito de ter trabalhado e a minha carreira foi construída lá, mas eu cheguei a um ponto em que eu não me sentia bem mais fazendo aquilo que eu fazia e eu não estava me sentindo desafiado a nada, e é um negócio que eu não consigo ter combustível para continuar trabalhando. É uma característica pessoal, é isso mesmo, de fato. Então eu decidi parar, dar um tempo, e para dar um tempo da empresa e daquele ramo que eu trabalhava, eu não podia dar um tempo e ficar lá, porque 3 meses depois eu ia fazer outra coisa, com toda certeza, porque eu me conheço e eu sei das necessidades do mercado. Então eu decidi vir para outro país para estudar, primeiro inglês e depois fazer um doutorado, que também era um planejamento de longo prazo, e é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo doutorado aqui nos Estados Unidos, e não foi de forma acidental, mas não foi tão planejado. Foi um momento em que eu decidi dar uma parada na minha carreira profissional naquele negócio que eu estava, e uma oportunidade de explorar essa carreira acadêmica que eu tô vivendo agora. E já vou responder uma pergunta que você vai fazer. No futuro, o que você pensa? Eu não tenho planos. Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tipo isso. Eu, ao contrário do Neto e do Vitão, eu fui pra lá assim que eu terminei a faculdade, e eu fui pra estagiar em fazendas americanas. Então, eu estagiei em 2 fazendas, mas o maior período do estágio eu fiquei numa fazenda no Wisconsin, e eu mexia com gado lá. Então, existem programas de intercâmbio que
levam recém-formados na área das agrárias para fazer esses estágios lá. E eu conheci pessoas que já tinham ido e acabei me interessando. Então, o meu projeto, 1 ano e meio antes de eu formar, era quando eu formasse ir para esse estágio. E o Neto foi uma das pessoas que mais me apoiou aí para esse estágio. E aí eu fui para lá e passei 1 ano tendo essa experiência lá, que mesmo que não fosse na área da agricultura, não era a área que eu tinha intenção de trabalhar, né? Eu tava mexendo com gado lá e com jardinagem na outra fazenda. Mesmo não sendo na área em que eu tinha intenção de trabalhar quando voltasse pro Brasil, eu achei que seria importante, e como foi, né? E foi super importante. E eu digo que quando eu voltei para fazer as entrevistas, né? Depois de 1 ano que eu voltei para as entrevistas, eu tinha trabalhado 3 anos e meio numa revenda, que era uma revenda referência da região, e ninguém queria saber dos meus 3 anos e meio lá sofrendo, sabe? E estudando. Só queria saber do ano que eu tinha passado fora. Eu falei, mas gente, queria tanto falar dos 3 anos e meio que eu fiquei lá, eu fiz tanta coisa lá. Eu tenho tanto pra contar, e não, só queriam saber de 1 ano no estágio fora, né, do país. Então, assim, eu acho que quem tem oportunidade, quem tem vontade, óbvio, de ir, é um estágio tão importante quanto o estágio que você faz durante a faculdade, né? Eu acho que agrega tanto pra você pessoalmente quanto no seu currículo. É verdade, é um diferencial, né? Como você falou na questão das entrevistas de emprego, isso aí é o diferencial mesmo. De fato. O legal é que eu entendo por que nas entrevistas os meus alunos que foram pra fora estudar, fazer estágio, ou depois que se formou, foi fazer um período de trabalho lá e volta, aí fala assim, na hora da entrevista eles não querem saber da minha experiência de trabalho aqui, quer saber o que eu fiz lá. Por quê? Porque na maioria das vezes a empresa ela vai modelar você pro padrão que ela quer aqui. Só que a sua experiência de viver em outro país, conhecer outra cultura, conhecer outra língua, isso vai te dar um know-how bom pra poder se engajar no perfil da empresa. Então isso faz a diferença mesmo. Os desafios de morar fora, eles são muito grandes, né? Então, assim, fala muito sobre a pessoa, né, que tem coragem de sair daqui, de sair do conforto da sua casa, exato, e se desafiar em um país em que a sua língua não é a língua natal e não tem pai, não tem mãe, não tem familiar próximo pra você sair correndo, né? Isso. O lixo não some sozinho do banheiro, a cama não amanhece arrumada. Senhora. Eu lembro, hoje mesmo eu tava comentando com uma moça que tava rodando comigo e eu falei pra ela que o primeiro mês foi muito sofrido. E no primeiro mês eu ligava pros meus pais falando, eu quero voltar, eu não quero mais isso aqui. E eles disseram pra mim, não queria Estados Unidos? Então toma Estados Unidos, vai ficar aí. E fiquei, aguentei, deu tudo certo. Nossa. Os Estados Unidos ainda é pertinho, e a Luana que foi pra Austrália. Nossa. E assim, quando eu fui pra Austrália, eu não fui pra estagiar nem nada. Eu fui depois de formado, eu já tava trabalhando com meu pai. E aí eu fui mesmo pra aprender inglês. E a experiência que eu tive na Austrália de trabalhar de cleaner, de trabalhar de garçonete, cara, essa experiência eu levo até hoje. Eu acho que vou levar pro resto da minha vida. Porque você aprende a dar valor, você aprende tantas coisas que quando eu voltei, eu falei, gente, tem um mundo fora dos muros de Sorriso. Vamos descobrir, né? A gente volta com uma cabeça, tipo, você fala assim, gente, tem um mundo ali fora. Eu ficava assim, as pessoas vinham falar comigo, o que você acha? Eu falava, vai, só vai, não pensa, sabe? E um monte de... Nossa, eu sou entusiasta. Eu fico super empolgada quando ficam falando de intercâmbio, de morar fora. Eu super incentivo aí, sabe? Eu acho que nunca só tem a acrescentar na nossa vida. Então... Ô Luana, eu queria só fazer um comentário que é só pra cutucar mesmo. Sim, faz diferença, mas faz diferença se você souber que você tem que acoplar na sua caixa de ferramentas essas experiências, porque tem pessoas que não conseguem entender isso. Sim. Eu acho que a Lorena me contou de colegas dela que vieram da Ásia, que não falavam inglês e saíram daqui sem falar inglês. Então, depende muito. Você tem que... não é só a iniciativa de vir para qualquer lugar que você vá, mas a iniciativa de entender que aquela experiência, como a experiência que eu estava falando da universidade, ela é passageira. Se você não aproveitar o máximo dela, você vai perder seu tempo. E seu dinheiro, né, meu amigo? Porque fazer um intercâmbio lá fora exige, né, uma disponibilidade monetária aí, e você sair daqui do Brasil e ir pra lá e não voltar falando inglês, pelo menos o verbo to be tem que dar um casco. Vitor,
Vitor, agora é a sua vez de se pronunciar sobre o seu intercâmbio. E aí? E aí, agora eu recebi o alvará, né? Agora eu vou falar um pouquinho. Agora você fala. Agora a gente vai deixar você falar, Vitor. Sim. A gente estava falando das dificuldades, né, de conseguir um intercâmbio, e eu acho que nisso aí eu tenho experiência, porque eu não tenho tenho 2 intercâmbios hoje, né? Então já tenho um pouquinho de experiência para falar. O primeiro intercâmbio que eu fiz, para vocês terem ideia, eu estava na graduação, eu era solteiro, então consegui o intercâmbio para a França, através do governo, né? Aí não tive que nem vocês falaram, despender dinheiro, mas tive que despender muito tempo, muita correria, processo seletivo e etc e tal, né? E fui pra França, que nem vocês falaram, né? A gente tem que se expor. Eu fui sem saber falar bonjour, que é bom dia em francês. Fui que nem um doido lá, tentando aprender francês e fazer as aulas que eu tinha pra fazer no meio do tempo. E ajuda bastante você tomar umas cachaças, porque aí você flui, as palavras fluem, né? E você faz amizade, né? E aí você vai estar em contato com outras pessoas, você vai praticando o seu francês, vai jogando uma mistureba de francês com português, com inglês e o que vier na mente, né? E aí já o segundo já foi durante o meu doutorado e também, né? Aí eu já estava casado com um filho, então aí você pensa, né? Rapaz, casado com filho já acaba a aventura, e não é bem assim, né? Dá pra se aventurar. Então, quem assim pode pegar o exemplo do Neto, que largou um emprego pra vir pra cá, né? Também, aí você pode pensar, mas casado com filho morreu pra mim. Não, dá pra pegar também, se você tiver uma esposa meio maluca que nem a minha, dá pra juntar os trapos e correr atrás. E para como consegue esse intercâmbio, né? Mete a cara, tem que passar óleo de peroba na cara e, professor, queria estar aí com você, como que eu faço? Não sei o que não dá, o que dá? Eu tenho isso aqui para te oferecer, tá bom? Não tá? Então perguntar e caçar, né? Então é isso aí que a gente busca, né? Quando a gente tenta procurar por vagas, né? E você tá onde hoje, Vitor? Hoje eu tô no Nebraska, aqui no meio do Corn Belt aqui, e tô trabalhando no laboratório de tecnologia de aplicação. Então, assim, eu sempre trabalhei com herbicidas, né? Mas aqui é um laboratório de tecnologia de aplicação, mas muito voltado para herbicidas. É óbvio que tem alguma coisinha de fungicida e inseticida, mas aqui o pessoal gosta bastante de trabalhar com herbicidas. Então eu vim para somar aqui nessa parte de herbicidas aí. E Vitão, o plano é ficar aí quanto tempo? Então, eu vim para ficar 1 ano aqui, né? Essa é a bolsa que o professor daqui disponibiliza para... que eles chamam aqui, o estágio aqui, não é bem um estágio que eu tô fazendo porque eu não sou graduando, né? Eu tô na pós-graduação. Então eles chamam a gente aqui de Researcher Scholar, que é tipo pesquisador estudante. É quase como um estagiário, só que com umas coisinhas a mais. E aí eu vou ficar 1 ano aqui, só que aí ele já gostou do meu trabalho e já convidou para ficar aqui mais um período aí que eu vou fazer a loucura aí, talvez, de iniciar um novo doutorado aqui com ele. Então, legal. Vou ter o título aqui brasileiro e depois vou vir tirar meu título americano aqui também, por uma série de decisões aí que a gente tomou, algumas vantagens, outras desvantagens, mas a gente definiu que era o melhor caminho. Então, sigo na carreira acadêmica aí mais uns 4, 5 anos aí também. Você não vai se arrepender. Olha o Neto aí, voltou, né? E quem que é seu orientador em Botucatu, Vitor? Lá em Botucatu é o professor Caio Carbonari, professor Rogério. O Carbonari, legal. Isso. Show de bola. O Vitor tá contando um monte de coisa que a gente não sabia, sabe? Esse negócio da França eu tinha ouvido, eu tô aqui, agora o negócio do doutorado, eu tô aqui só... Oi? Eu tô aqui só ouvindo. Estamos desvendando. Ô, Vitor, a gente precisa conversar mais, Vitor. Você fala pouco, gente. Mas eu só falo de podcast só, né? Neto, Vitor e Lorena, me fala um pouco das experiências que vocês tiveram quando fizeram intercâmbio, que na opinião de vocês fizeram a diferença e vocês não teriam no Brasil. Eu vou começar. Primeiro, eu acho que a gente tem uma diferença na estrutura das universidades, que é
que você consegue ver de forma muito clara na primeira vez que você chega aqui para visitar e conversar com o seu orientador para conseguir a vaga. É impressionante o quão fácil é você ter acesso a equipamentos e até outros laboratórios. A interseção entre os laboratórios, entre os departamentos da universidade, é muito mais coesa do que a mesma interseção se eu comparar com aquilo que eu conheço no Brasil. E, claro, a infraestrutura é fantástica. Você sabe o que é aquele... Só para ficar simples, é um equipamento que mede fotossíntese e troca gasosa e outros índices importantes para as plantas. Lá no Pará, a gente deve ter, sei lá, uns 4, 5 equipamentos desses para o estado inteiro, ficar rodando de um polo para o outro e tal. Aqui, o laboratório que eu trabalho tem 12. O IRGA. O IRGA, exato, o IRGA. É um trem assim que não faz... se você pensa, vai de meu Deus do céu. Então esse foi um ponto, a questão estrutural e tudo ao redor disso. E a outra questão é a questão cultural. E eu vou dizer um negócio a você, não é que a gente é pior e eles são melhores, ou eles são piores e nós somos melhores. É que o choque cultural, ele permite a você pensar de forma mais ampla sobre a vida como um todo. Você enxerga as pessoas fazendo coisas que você não entende, depois você passa a entender e depois você passa a fazer. E aí você lembra daquilo que você entendia no Brasil, fazia no Brasil, repetia no Brasil. E aí esse contraponto, ele ajuda a gente a pensar, a melhorar como ser humano. Muito bom. Pra mim, eu acho que o principal ponto, assim, é que como eu trabalhei em fazendas americanas, o primeiro ponto é que o alto escalão da fazenda, que às vezes é veterinário responsável pelo gado, ou o dono da fazenda, a dona da fazenda, eles fazem exatamente o mesmo serviço que você, se necessário. Então, acho que isso é um negócio que a gente não vê no Brasil. No Brasil sempre tem uma hierarquia, e aí o pior serviço ou o serviço mais pesado ficam pra, sei lá, pras pessoas, né, que não tem tanto estudo, alguma coisa assim. E lá não. Lá todo mundo é um bolo só, todo mundo faz a mesma coisa. Se eu não estiver fazendo, a minha patroa ia lá, pegava e fazia, mesmo que fosse o pior serviço que tem na fazenda. Então lá tem muito disso, né, como as fazendas são pequenas e a mão de obra lá, na verdade, é escassa, né, pro ramo agrícola. Então eles acabam tendo que fazer tudo e eles fazem isso na maior naturalidade. E outro ponto que eu acho que funciona muito bem, funciona rápido, é a meritocracia, né? É um país em que você vale exatamente o que você entrega, né? Então, eu pude presenciar que as pessoas que mais se empenhavam e que realmente estavam ali focadas no negócio e que ajudavam a fazenda a desenvolver o trabalho da melhor forma, eram as pessoas que eram reconhecidas por isso na mesma medida, né? Então o esforço, ele era proporcional aí ao reconhecimento, ou o reconhecimento proporcional ao esforço, né? Então são duas coisas que no Brasil às vezes não é bem desse jeito, né? Pra mim, o que me mostrou no primeiro intercâmbio foi acreditar no que a gente tem de potencial. É óbvio que a gente tem que sempre buscar melhorar alguns pontos fracos nossos, mas também fortalecer o que já é legal na gente também é bacana. Por exemplo, quando eu estava na França, eu sempre tive muita facilidade com o computador. E eu, na minha cabeça, pensava, agrônomo não é para mexer com computador, agrônomo é para mexer com terra. E só que eu tinha facilidade, eu conseguia me comunicar fácil com a máquina ali e algumas oportunidades me apareciam por causa disso. E eu vi que na França lá o pessoal dava muito valor para quem sabia mexer com o computador. Tanto é que, até um caso engraçado, durante o meu estágio no meu intercâmbio na França, eu tinha um estágio combinado, que eu já saí do Brasil para fazer esse estágio e não tinha nada a ver com computador e tal, e chegou no meio do caminho lá, deu errado o estágio, e eu me vi com 6 meses sem fazer nada. Iam me colocar para lavar uma vidraria ali na faculdade para ajudar, porque eu não tinha projeto, não tinha nada para fazer. E eu falei, não vou aceitar isso, não vim pra França para lavar vidraria, né? Se preciso, óbvio, a gente lava, mas não vim para isso, eu vim para aprender e tal. E aí entrei lá tem alguns sites, tipo, para você ver classificados de emprego e tal, e tinha lá a mesma coisa para estágios, né, na área. E eu fui mandando o currículo e um belo dia recebi uma ligação de um cara, falou, tô interessado no seu currículo e tal. Eu falei, eu não sei falar francês direito, eu vou pedir pra uma pessoa me ajudar aqui, porque era uma entrevista formal, né, e tal. Pedi pra pessoa me ajudar lá também, uma francesa, que já tinha um pouquinho mais de paciência pra entender o que a gente tava falando, né. E aí o cara falou assim, tudo bem, eu não entendi
eu entendi que você não tem proficiência tão legal assim no francês, mas você é um cara que entende de computador, entende de soja, entende de palhada, de sistema de semeadura direta. É isso que eu preciso. Vem pra cá. E eu fui. Então, assim, nessa eu trabalhava com uns modelos lá na França, e só computador e tal. E o que eu fiz? Classifiquei 17 países da África com potencial produtivo para soja, para os caras, entendeu? Então, tipo, usei o que eu tinha de recurso ali, sem mexer com terra, nada, mas apliquei os conhecimentos agronômicos numa classificação aí e obtive sucesso, né? E a partir daí que eu despertei para esse interesse para a parte de computador e tal, e também foi a partir desse momento que eu consegui, assim, comecei a desenvolver essas habilidades, e através dessas habilidades que eu consegui também vir para os Estados Unidos. Se não é meu conhecimento na parte de técnica, de estatística, de computador que eu tenho aqui, eu com certeza não estaria aqui hoje, né? Ou estaria de alguma outra forma que demandaria outras habilidades que eu teria que desenvolver. Então também, às vezes, acreditar no seu potencial e aprender a ver as oportunidades, né, e alinhar com o que você tem de melhor, faz parte. Foi isso que eu tirei de maior proveito, fora o que a Lorena e o Neto já exploraram aí também. Fantástico, fantástico. Que experiência, hein? Com certeza. Que papo legal, que papo show de bola, né? Papo agro no mundo agro. Muito bom, galera, muito bom. Que experiência boa, e tenho certeza que quem tá ouvindo vai tirar muita informação disso aí. Pessoal, indo pro final, eu gostaria de fazer um pedido especial para vocês. Deixe aí pros ouvintes do Mundo Agro Podcast as redes sociais de vocês e como que eles fazem para ouvir o Papo Agro Podcast. Primeiro, a gente gostaria, eu em nome da nossa equipe, gostaríamos de agradecer o convite do Mundo Agro. A gente já recebeu o Rogério lá com a gente para um papo futuro que a gente vai publicar nas próximas semanas. Eu não sei se a gente vai publicar antes ou depois, vocês vão descobrindo aí. Procura a gente lá e encontra onde está esse papo com o Rogério. E é uma satisfação estar aqui conversando sobre tudo isso. Foi uma conversa excelente, em que a gente faz algumas reflexões que a gente vai passar uma meia hora aqui pensando depois do papo, provavelmente. Então, muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui e a gente espera poder gravar outros conteúdos juntos nos próximos meses, juntos. É muito bom. Acho que são parcerias como essa que fazem com que os podcasts cresçam e o podcast do agro se fortaleça. E você pode encontrar o Papo Agro no nosso site. A gente reformulou o site há pouco tempo, então tá interessado em conhecer um pouquinho mais da gente, encontrar os nossos episódios, saber como ouvir nas outras plataformas, visita a gente lá em www.papoagro.com.br. E a gente também está nas redes sociais como Papo Agro e no Instagram, que é a principal rede social da gente, como Papo Agro Podcast. E a dona Lorena responde a maior parte das perguntas de vocês lá, porque ela é nossa chefe das redes sociais. La garantia sou eu. Sou eu mesmo. É isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Foi um papo super legal. Eu espero que provoque as reflexões que provocaram na gente em vocês, né? O mercado de trabalho, como o Gustavo falou, ele tá aí, ele tá aberto, tem muita vaga. Basta a gente encontrar aí o caminho das pedras, né? E ter um pouco de proatividade pra entrar nesse mercado e prosseguir nele, né? Então é isso. Pra me encontrar, a gente tem as redes sociais do Papo Agro, eu tô sempre lá respondendo. E eu tenho meu Instagram, que é Lorena F. Meirelles, Lorena com 2 N's, F. Meirelles, e aí vocês fiquem à vontade. Boa, rapaziada, tivemos um papo muito gostoso aqui. Queria agradecer de novo aí o professor Rogério, a Luana e o Gustavo aí pelo convite. Espero não ser acelerado nas gravações aí, como eu sou no Papo Agro. Mas é isso aí, rapaziada. Quem quiser conversar, a gente tá lá no Papo Agro direto lá. Pode mandar no Instagram lá que a Lorena responde. Eu tenho meu Instagram pessoal também, quem quiser seguir lá, mandar uma pergunta, alguma coisa. É Vitor M. Anunciato, tudo junto. É só mandar uma mensagem lá que a gente responde. E lembra lá, né? Eu já uso a frase lá no Papo Agro, vou usar aqui também, né? Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, abraço, rapaziada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Gustavão, Luana, deixa o seu tchau aí. Tchau, galera. Foi muito bom ter esse papo aí com o pessoal do Papo Agro. Pessoal, muito obrigada. Foi muito legal. E é isso aí.
até o próximo episódio, não é, Gustavo? Valeu, galera do Agro. Prazer em conhecer vocês, Neto, Vitor e Lorena. Sucesso em suas jornadas e vamos até o próximo episódio aí. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos por aí. Tchau. Um abraço, pra aquele abraço, beijo, pra aquele beijo, tchau. Mas abraço, tchau. Essa turma faz parte do Mundo Agro... Opa. Se você quiser, eu fico aqui. Eu nem vou, nem gravo mais no outro. Ai, que oferecido É um convite? esse José. Eu já tô Comporta, dando... José, senão eu não te trago Eu tô mais. dando nó na cabeça. Mas vamos lá. Antes dele falar, bicho, o Vitor, ele grava podcasts pra explicar um negócio no WhatsApp, sabe? Toda vez que ele me manda o áudio, eu tenho que mandar pra edição. Vai, Vitor. Acelera ele, acelera. O Vitor é a pessoa mais acelerada desse podcast. Ah, com certeza, já bati esse recorde aí. Luana, fica à vontade pra perguntar aí. A gente tá falando muito. E o Vitor deve estar no banco de trás, hein? Mas ele vai responder agora. Eu tô lá na carretinha do cachorro, lá atrás. O Vitor é aquele cara que fica cuidando na plantadeira atrás pra ver se acabou a semente. Quando acaba, ele fala, eu não vou contar nada porque eu quero ir almoçar. Você vê, desculpa, depois você corta isso. Eu tô aqui no podcast dos outros fazendo convite pra gente beber com o pessoal do meu podcast, imagina. É uma zona isso. Mas já eu vou deixar e olha, vai ser legal se um dia todo mundo pudesse encontrar, né? Nossa, ia ser bom mesmo. A Lorena adora fazer isso. Eu sabia que eles iam jogar um pro outro. Foi mais rápido que você. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.